vocês. Deus abençoe o pastor Rafael, pastora Maria, tá? Deus abençoe toda a igreja. E como ele já disse, aqui eu me sinto em casa, tá? Deus é bom. Jesus é extraordinário. Quantos encontraram? Digo amém. Só não sou corintiano, viu, irmão? Aleluia. Está escrito assim: e de repente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão, e imediatamente todas as portas foram abertas. Repita comigo: todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. Tome seu assento, por favor. Atos dos Apóstolos, conhecido também como Atos dos Não Apóstolos, Atos dos Diáconos, Atos dos Evangelistas e Atos do Espírito Santo através da igreja. Atos dos Apóstolos, também conhecido como o único livro histórico do Novo Testamento e o único livro que não se finda com o amém, porque todos nós que somos continuistas e cremos que o Espírito Santo continua trabalhando, fazendo e operando até os dias atuais, não parou naqueles dias, se estende até os dias de hoje. Porém, Atos capítulo 1, a igreja pede, espera e ora. Atos capítulo 2, a igreja recebe, se enche e propaga. Por quê? Porque a igreja não é cheia para ficar cheia. A igreja é cheia para se esvaziar na vida de quem está vazio. Porém, a partir do capítulo 2, a igreja começa a crescer. Porque o poder que a igreja recebe não é apenas para pular, não é apenas para falar em línguas, não é apenas para receber os dons e ter agora as manifestações do Espírito, mas sim, principalmente para alcançar a vida dos necessitados do lado de fora. E o interessante é que, em Atos 2, é tanto poder que desce, que agora vai atrair a visão, a vida dos ímpios que ali estavam. Repita comigo: o poder atraiu. Porque há uma turma aí fora dizendo que quando tiver um ímpio na igreja, não se pode mais dar um glória a Deus alto, não se pode mais deixar o Espírito trabalhar, porque escandaliza a vida de quem ainda não conhece. E deixa eu falar algo aqui na introdução desta mensagem. O que o senhor vai falar, pastor? O que escandaliza não é falar em línguas estranhas. O que escandaliza o ímpio não é marchar. O que escandaliza o ímpio não é ser usado nos dons. O que escandaliza o ímpio não é glória a Deus com aleluia dentro da igreja. O que escandaliza o ímpio é a vida do crente promíscua do lado de fora. O que escandaliza o ímpio dentro da igreja é quando o crente compra e não paga. O que escandaliza a vida do ímpio é quando o crente é mentiroso. O que escandaliza a vida do ímpio é quando ele ou ela está em uma vida errada do lado de fora. Poder não escandaliza a vida do incrédulo. O poder, pelo contrário, ele atrai de fora para dentro para salvá-los neste lugar. O que é isso, pastor? É o próprio Paulo que disse: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus. O que é isso aqui, pastor? A igreja poderosa, a igreja bíblica, não é uma igreja morta, não é uma igreja mirrada, não é uma igreja minguada, é uma igreja que tem poder e autoridade para pregar a palavra. Poder. Entenda,
a igreja começa a crescer e a desenvolver. Porém, Atos 7, a igreja agora vai passar pelo primeiro martírio. Por quê? Porque um homem por nome de Estevão, ele agora vai ser apedrejado. Repita comigo, apedrejado. Receber pedrada é bom ou é ruim? Hã? É bom ou é ruim? Só leva pedrada quem cresce e prega a verdade. Eu nunca vi ninguém pregar mentira e levar pedrada. Só é apedrejado quem prega a verdade. Entenda bem, a verdade não é paliativa. A verdade, ela é absoluta. Continue falando a verdade, ainda que todos estejam dizendo a mentira. Que é isso, pastor? Se Jesus nos libertou, Ele nos libertou para falarmos a verdade. Quem fala a verdade não é cativo da mentira. Porque quem é cativo da mentira é filho do diabo. Porque ele é o pai da mentira. Estevão, ele é apedrejado. Mas é a Bíblia que diz que o seu rosto brilha como o rosto de um anjo. O seu rosto brilha como o rosto de um. Perceba que quem brilha está refletindo luz. Então logo entendemos que no dia das pedradas ele está sendo luz. Porque ser luz quando tudo vai bem é fácil demais. Ser luz de porta aberta é bom demais. Ser luz com mãozinha na cabeça é bom demais. Eu quero ver ser luz no dia das pedradas. Por quê, pastor? Porque tem gente que só vem para a igreja e só quer ser luz quando tudo está indo de bem a melhor. Quando está indo de mal a pior, ele abandona Jesus. Por quê, pastor? Porque ele diz, no mundo eu não sofri assim. E na igreja eu estou sofrendo. Aí Jesus me trouxe aqui para te responder isso, ou essa indagação na tua alma. Porque Jesus está antecipando as coisas. Porque se tu estivesse sozinho, tu não suportaria. Mas no meio desse sofrimento, Ele vai passar contigo e não vai te abandonar. Ouça. O que é isso, pastor? É Deus dizendo para cada um de nós aqui. Sozinho tu não teria força. Tu não suportaria. Tu não aguentaria. Porém agora, Paulo recebe as vestes de Estevão nos seus pés. Há quem diga que agora Deus começa a ferroar a mente de Paulo desde aquele dia, vendo aquele homem sendo apedrejado e liberando perdão para a vida deles. Entenda bem, agora em Atos capítulo 9, Paulo vai pegar cartas para perseguir a igreja que estava em Damasco. O interessante é que ele vai pegar carta para perseguir a igreja, e o dono da igreja vai perseguir ele. Por quê? Porque ninguém mexe com crente para ficar por isso mesmo. Quem se levanta contra crente, o dono dos crentes vai se levantar contra a vida deles. E olha o que o texto diz. Jesus vai cercar, vai cegar e vai derrubar. Olha no olho de quem está do lado aí, olha. Diz para ele assim, ó, fique em paz. Jesus, por esses dias, vai pegar o teu perseguidor, vai cercar, vai cegar e vai derrubar. Não, irmão. Isso aqui vai esquentar ainda, glória. Deus está dizendo para alguém que descansa o teu coração. Tu não vai fazer nada. Quem vai fazer por ti sou eu. Que é isso, pastor? Aqui eu vejo explicitamente no texto que Jesus aqui é Ele mesmo que vai vir pessoalmente para resolver esta afronta. Levanta a mão, por gentileza, levanta. É Deus dizendo nessa tarde para o coração de alguém aqui, esta afronta eu não vou mandar Gabriel para resolver, eu não vou mandar Miguel para resolver, sou eu mesmo que estou descendo, aleluia, para resolver esta afronta. A guerra não é mais tua, a guerra é minha. Pastor, aplica e atualiza a palavra. Deus por esses dias marcou o encontro com macumbeiro. Deus por esses dias marcou o encontro com feiticeiro. Deus por esses dias marcou o encontro com fofoqueiro. Deus por esses dias marcou o encontro com linguarudo. E está dizendo na terra, não mexe na vida dela, não mexe na vida dele, não mexe. Nessa peleja
não tereis que pelejar. Ele chega, vai cercá-lo, vai cegá-lo e vai derrubá-lo. Cercou, deixou sem saída. Cegou, deixou cego. Derrubou, deixou prostrado. Olha para cá. Primeiro, deixou sem saída. Porque tem gente que quebra a boca e diz: nunca eu vou ser crente. Vai fazer o que na igreja todo dia. Ele é valente. Deus está dizendo: eu sou mais valente que o valente. Eu vou cercá-lo. Eu vou cegá-lo. Quando ele o cega com a luz. Ele cega com o quê? Por quê, pastor? Porque ele cega a visão física para abrir a visão espiritual. Quando ele cai, ele vai chamar Jesus de Senhor. Isso aqui é extraordinário. Por quê? Porque ele só reconhece o senhorio de Cristo depois da queda. Porque tem gente que nem assim quer reconhecer. Mas se tem uma coisa que Jesus faz, é quebrar no meio aqueles que ainda não aceitaram o seu senhorio. Se necessário for, Jesus abate. Jesus derruba. Jesus faz ele se prostrar, só para fazer ele reconhecer quem é Jesus na vida dele. Olha para cá. Aí agora o texto diz que quem estava com Paulo vai ajudá-lo a se levantar. Olha para cá. Se vai ajudá-lo a se levantar, ele estava como? Prostrado. Sim ou não? Então logo entendemos que ele ficou mais tempo prostrado diante de Jesus. E quem fica mais tempo prostrado diante de Jesus, fica de pé diante de qualquer adversidade. Vou repetir. Quem se prostra diante de Deus, Deus o manterá de pé. Sabe qual é o nosso problema? É que a nossa caminhada não tem que ser mais de pé, tem que ser mais de joelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí agora ele vai entrar em Damasco. Eu te pergunto a nível de conhecimento: quem foi que inaugurou a igreja que estava em Damasco? Não foi Paulo, porque Paulo se converteu na igreja que já estava lá. Sabe quem foi? Marcos capítulo 5. Jesus termina de pregar para um homem possesso e endemoniado por uma legião de demônios. E a Bíblia Sagrada diz que aquele homem olha para Jesus e diz: deixa eu te seguir, deixa que eu vá contigo. Jesus olha para aquele ex-endemoniado e diz: não, vai para a tua casa, prega na tua casa. E vai pregar em Decápolis. Decápolis, junção de duas palavras. Deca, 10, policidades, 10 cidades. Aí agora uma das cidades de Decápolis se chamava Damasco. Ou seja, Jesus libertou aquele homem. Jesus curou aquele homem. Jesus transformou aquele homem. Jesus vestiu aquele homem. Jesus levantou aquele homem. Jesus restaurou aquele homem para ganhar a sua casa e para ganhar 10 cidades. Mas ele não ganhou as cidades primeiro. Primeiro ele teve que ganhar a sua casa. Por quê, pastor? Porque evangelho não é de fora para dentro. Evangelho é de dentro para fora. A primeira pregação não é fora. A primeira pregação é dentro de casa. Porque tem gente que do lado de fora tem uma vida bonita, mas do lado de dentro tem uma vida muito feia. Deus está dizendo para alguém aqui: depois que você ganhar toda a tua casa, eu vou te levantar para começar a ganhar os bairros da Ceilândia, os Bamavarazzi de Canturavá. Levanta a mão, levanta. Levanta a mão, levanta. O sol nascente vai ser impactado, o pôr do sol vai ser impactado através da tua vida. Vai, ouça. Então quer dizer que através de um homem Deus ganhou 10 cidades. Quantas cidades? Aí tu está reclamando, dizendo: só tem eu de crente na minha casa. Deus só precisa de tu para fazer a diferença. Aleluia. Aleluia. Aí agora, olha para cá. Jesus visita Ananias, porque Paulo está na casa de um homem por nome de Judas. Judas, a etimologia do seu nome é adoração perfeita.
Então quer dizer que Paulo está na casa da adoração, ele está orando e jejuando. Ele está na casa da adoração, orando e jejuando. Aí agora Ananias vai receber a visita de Jesus, dizendo: vai na rua chamada direita, entra na casa de Judas, porque lá tem um homem de Tarso, por nome de Saulo. E agora tu vai impor as mãos sobre ele, porque ele está 3 dias orando e jejuando. E eu lhe dei uma visão, que o homem entrava, e agora iria impor as mãos sobre ele. Perceba que o mesmo Paulo, que estendia as mãos para matar a igreja, vai receber as mãos da igreja para curá-lo. Por quê? Porque a igreja não dá o que recebe, a igreja oferece o que carrega. Enquanto tem alguém estendendo a mão para ferir, a igreja estende a mão para curar. Aí agora Ananias vai refutar Jesus dizendo: Senhor, há muitos males eu ouvi acerca e a respeito desse homem. Aí Jesus olha para ele e diz: vai, Ananias, porque ele para mim é um vaso escolhido. Para Ananias, Saulo era lama, mas para Jesus, Saulo era vaso. Vou repetir: para Ananias, Saulo era lama, mas para Jesus, Saulo era vaso. Por quê? Porque para Ananias, Paulo não prestava, mas para Jesus, Jesus já enxergava ele com uma obra concluída. Levanta a mão, levanta. Nunca mais tu vai abrir a boca para dizer: não presta, não tem solução, só é morte. Jesus está dizendo: para tu pode ser lama, mas para mim já é um vaso escolhido na palma das minhas mãos. A minha graça faz aquilo que tu não faz. Abraça quem tu não abraça. Levanta quem você não levanta. Restaura quem você não restaura. Cura quem você não cura. Liberta quem você não liberta. Pastor está na cocaína, Jesus tira. Pastor está na maconha, Jesus arranca. Pastor está na idolatria, Jesus tira de lá. Está na prostituição, Jesus tem prazer em arrancar. Por quê, pastor? Porque Jesus pega, aleluia, a lama, pega o barro para fazer um vaso na mão dele. Ouça, vai. Quando ele chega lá, estende as mãos, a escama cai. Ele agora recebe a visão. Porém, ele vai começar a sua primeira viagem missionária. Porém, antes disso, ele vai passar 14 anos se preparando. Quantos anos? Quantos anos? Para a porta do evangelho se abrir. Porque ele quer começar a pregar de imediato. Porém, os irmãos de Jerusalém não aceitam. Porque achavam que era uma estratégia, uma tática para prendê-los. Porém, o texto nos diz que agora ele vai passar 14 anos na Arábia. Ele vai estar esquecido, se preparando. É Deus quebrando o ego, o orgulho de Paulo. Por quê? Porque Paulo, ele era um homem culto, ele era um homem instruído. Porém, Deus, ele nos faz entender que tudo aquilo que nós tínhamos e sabíamos antes dele não é nada. O próprio Paulo disse que tudo que ele tinha, sabia e fazia, ele considerou como esterco. Ele estava dizendo: todo o meu saber diante de Jesus não é nada. Porém, ele vai passar 14 anos se preparando para a porta do ministério se abrir. E eu te pergunto, por que ele se preparou primeiro? É muito simples. Deus não abre porta para quem está despreparado. Deus só abre porta para quem se prepara. Porque pior do que ter porta fechada é ter porta aberta e não estar preparado para usufruir dela. Eu vou falar. E Deus não abre as, Deus abre uma. Porque pior do que ter porta fechada é ter muitas abertas e não saber qual é a de Deus. Agora não dá glória, né, irmão? Por quê, pastor? Eu duvido. Alguém que aqui está fazendo pelo menos uma prova
Vou falar no básico. No seu ensino fundamental. No dia da prova, tu disse assim: Senhor, manda a resposta. Foi? Tem gente que foi. É? Só de marcar, né? Vai lá. Tem gente que só acerta o nome, pastor. E olhe lá. Porém, geralmente a gente estuda para fazer a prova, sim ou não? A gente aprende para fazer a prova. No Evangelho é diferente. No Evangelho, tu não aprende para fazer a prova. Tu passa pela prova para aprender. Vou repetir. Aqui é diferente. Aqui a gente não aprende e passa pela prova. Aqui a gente passa pela prova para aprender. Agora, Deus levanta um homem por nome de Barnabé. Obrigado. Deus levanta um homem por nome de Barnabé. E agora vai estender a mão para Paulo. Pega na mão de quem está do lado, pega. Pega na mão dele, pega na mão dela. Pega na mão, irmão. Está com medo de pegar na mão? Pega na mão. Irmão, aqui todo mundo é crente. Se não gostar de pegar na mão do irmão, tá bom de ir para outro canto. Por quê, pastor? Porque aqui é comunhão. Aqui é união e unidade. Isso aqui não é um monólogo. Aqui a gente pode conversar entre si. Olha para cá, por favor, é Deus dizendo para alguém aqui nessa tarde que Ele vai trazer alguém para te ajudar na caminhada. Paulo estava esquecido, mas Deus levantou Barnabé. O nome Barnabé significa filho da consolação. É Deus dizendo para alguém aqui: eu estou levantando alguém para te consolar, para te confortar, para te ajudar, para te estender a mão e te dizer: conta comigo, eu não vou te deixar só no meio da caminhada. Prega a Deus da minha boca para alguém aqui: você não vai ficar sozinho no meio dessa guerra. Eu estou trazendo alguém para te ajudar. Para te ajudar. Aplauda Jesus, aplauda. Ouça. Escute. Aí agora Atos 13. Paulo faz a primeira viagem missionária. Quem vai com ele? João Marcos e Barnabé. Porém, João Marcos é menino. João Marcos é imaturo. Vai dar agora dor de cabeça no campo, na obra missionária. Por quê, pastor? Porque isso é o que meninos fazem, imaturos fazem. Dão dor de cabeça na obra missionária. Por quê? Porque olha para cá. O que o líder precisa não é de meninos imaturos ao seu lado. São de homens e mulheres de Deus para ajudá-los. Porque para dor de cabeça já tem muita gente para dar. Aleluia. E Deus está dizendo para alguém que cresce, amadurece, desenvolve. Porque tem gente que dá mais trabalho para o pastor. Aleluia. Dentro da igreja do que trabalho para o diabo quando estava lá fora. Que é isso, pastor? É. Porque quando estava lá fora obedecia, fazia tudo que o diabo queria. Mas aqui dentro não obedece, é rebelde, obstinado de coração. E Deus está dizendo: se converte hoje, aleluia, e passa a ajudar na obra. Que é isso, pastor? É. Quem não vem para ajudar, vem para dividir. E todo espírito de divisão está caindo por terra. Aleluia. Olha para cá. Olha para cá. Entenda. Atos capítulo 15. Primeiro concílio de Jerusalém. A gente vai chegar lá, tá? Primeiro concílio de Jerusalém. Quais são os assuntos tratados, pastor? Um dos assuntos tratados ali é a graça. Para quem é judeu e para quem é gentil. Todos precisam da graça. Por quê? Porque tinha gente se achando melhor do que os outros. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Aqui todo mundo é igual. Na aljava do guerreiro toda flecha tem a mesma medida. Olha para cá.
Segundo, o Espírito vai separar por meio da igreja Barnabé e Paulo para a segunda viagem missionária. Quem é que separa? O Espírito. Através de quem? Repita comigo, da igreja. Então quer dizer que todo pregador, todo cantor, todo missionário, ele pode até fazer a obra missionária, mas a igreja é que tem que aprovar a sua chamada e a sua conduta. É o Espírito que separa através da igreja. Porque, aqui eu abro um parênteses para falar, tá? Porque tem muita gente fazendo a obra missionária, não tem pastor, não é liderado, não senta para tomar ceia, não senta para ouvir doutrina, não conhece a sua igreja e nem a igreja conhece ele. Eles têm o mesmo ministério de Satanás. Que ministério é esse? Rodear a terra e passear por ela. Entenda isso, por favor. Está em todo canto, mas não ceia, não se submete à liderança. Quem não é autorizado não tem autoridade. Quem não senta para ouvir não tem propriedade para falar. E Deus está dizendo para alguém aqui, aleluia, a igreja séria é uma igreja que prepara, é uma igreja que capacita, é uma igreja que levanta missionários para fazer a obra. E missionários sérios são aqueles que conhecem a igreja que ele congrega. Tem gente que passa o mês fora e não pisa na igreja que ele diz que congrega. Não dizima, não oferta. Deus vai tirar essa raça dos nossos púlpitos. Vai. Porque eles fazem o que dá certo e não o que é certo. Olha para cá. Olha para cá. Eles vão agora. Porém, Paulo quer ir para a Ásia, Mísia, Frígia e Bitínia. Porém, o Espírito não deixa. Olha para cá. Ele queria pregar, sim ou não? Por que o Espírito não deixou? Se ele queria pregar a palavra. Pregar a palavra é certo ou errado? Ah, por que o Espírito não deixa? Isso aqui é lindo, irmão. Porque a obra de Deus é feita do jeito de Deus. Não é do jeito que tu quer. É do jeito que Deus te direcionar. Não é porque eu vou fazer a obra de Deus que tem que ser do meu jeito e eu vou para onde eu quero. A vida do pregador é conduzida pelo Espírito e não pelos seus pés. Não é conduzido pela sua mente ou pelo seu coração. É pela palavra e pelo Espírito. O sonho de Paulo, Ásia, Mísia, Frígia e Bitínia, o plano de Deus. Tu vai para Filipos, porque é a porta para a Ásia e a porta para a Europa. Olha no olho de quem está do lado aí, olha. Diz para ele assim, ó, Deus vai estragar o teu cronograma por esses dias, para te fazer viver o cronograma e a vontade dele. Só ouvi um aleluia. Tu não vai viver o teu querer. Tu não vai viver a tua vontade. Tu vai viver o que Deus quer e o que Deus tem para a tua vida. Olha para cá. Segura. Porém, Paulo agora, escute bem, indo com Barnabé. Barnabé quer levar João Marcos. Porém, Paulo não quer, porque João Marcos deu trabalho. Aí agora, Barnabé larga Paulo e abraça João Marcos. Silas, vendo que Barnabé deixou Paulo sozinho, vai abraçar Paulo. Por quê? Porque para todo Barnabé que vai embora, Deus tem prazer em trazer um Silas para te abraçar. Vou repetir. Para todo Barnabé que vai embora, Deus vai trazer um Silas para te abraçar. Sabe qual é o teu problema? É que tu reclama demais pelo Judas que foi, ao invés de agradecer pelos 11 que ficaram na mesa. Ninguém é insubstituível. Aqui, pastor Rafael, o diabo estava dizendo, eu vou trazer uma divisão,
vou colocar Marcos e Barnabé para um lado, e vou deixar Paulo sozinho. Silas, quando abraça, é Deus dizendo, Paulo e Silas vai pregar de um lado, e Barnabé e Marcos vai pregar do. Então quer dizer que no lugar da divisão, Deus trouxe uma multiplicar. Levanta a mão, levanta. No lugar da divisão, Deus vai trazer multiplicação para essa casa. No lugar da divisão, Deus vai trazer multiplicação para o meio desta igreja. Todo espírito de divisão está caindo por terra. Não vai ter divisão na tua vida, não vai ter divisão na tua casa, não vai ter divisão na tua família. Prega a Deus da minha boca para alguém essa tarde aqui. Todo espírito de divisão está caindo por terra e a multiplicação de Deus vai chegar neste lugar. Vai, ouça, entenda. Paulo agora chega em Filipos. Chegando em Filipos, ele vai pregar na beira do rio, aonde tinha uma reunião de mulheres ali, orando e buscando a Deus. Porém, o texto nos diz que agora Paulo vai começar a pregar. Deus abre o coração de uma mulher, por nome de Lígia, que trabalhava com púrpura. Ela era uma empresária naquele lugar. Perceba que Deus fechou um continente e algumas cidades para entrar no coração de uma mulher. Porque a primeira obra de Deus não é com lugares, é com pessoas. Vou repetir. A obra de Deus não começa com parede, começa com gente. Não começa com tijolos, começa com vidas. Mas sabe qual é o problema de alguns? A religião e o império levantam paredes, mas o reino e o cristianismo levantam pessoas. Olha para cá. Aí agora ela vai constrangê-los para ficarem em sua casa. Porém, o texto diz que agora Paulo e Silas vão passar pelo meio da cidade. E o texto diz que foram muitos dias passando por ali. E uma moça que carregava um espírito de adivinhação vai abrir a boca para dizer: esses que passam por nós, eles são santos homens de Deus, que nos anunciam o evangelho da salvar. Olha para cá, é verdade ou mentira? Hã? É verdade ou mentira? Repita comigo, verdade. Mas quem é que está falando? Quem é que está falando, pastor? Quem está falando é o diabo. O que ela fala com eles é verdade. Mas quem está elogiando eles por meio dela é o diabo. Porque tem gente que é assim, está com a verdade na boca, mas está com o diabo no coração. Vou repetir. Tem gente que é desse jeito. Tem a verdade na boca, mas está com o diabo no coração. Que Deus nos dê discernimento espiritual para saber. Por quê, pastor? Porque o elogio é para ser ouvido e não mastigado. Quando tu mastiga, ele te incha e te tira do propósito. Quando tu ouve, ele te alegra, mas tu não perde a direção. Por quê, pastor? Porque tem elogios que é o próprio diabo que faz. Charles Spurgeon pregando certa feita. Ele terminou de pregar, parou o sermão. Quando ia descendo, aí alguém disse: pastor, o senhor pregou demais. Que sermão extraordinário. Ele olhou para o rapaz e disse: o diabo acabou de falar isso no meu ouvido. Aprenda a ter discernimento. Por quê, pastor? Porque elogios mataram mais profetas do que a perseguição. Porque o elogio te desarma, o elogio te deixa vulnerável. O que é isso, pastor? É Deus dizendo para alguém aqui: é melhor, aleluia, ser confrontado com a verdade do que receber um elogio da mentira. Ouça. Aí agora Paulo, certa feita, vai acordar do jeito que tu acorda. E algum dia, como?
zangado com o diabo. É ou não é? Tem dia que a gente acorda e diz assim: se o diabo vier, eu amarro ele pelo chifre. Sim ou não? Mas tem dia que a gente acorda só o bagaço da laranja. Sim ou não? Não vem não, irmão. Não tem ninguém de borracha aqui não, tá? Mas Paulo, esse acordou zangado, irmão. Brabo. Aí ele disse, me elogiar de novo, hoje esse capeta sai. Quando a menina falou, aí ele agora vai expulsar os demônios que habitavam e tomavam conta daquela menina. E olha o que o texto vai dizer. E vendo os seus senhores, que o seu lucro tinha se acabado. Isso aqui é lindo, por quê? Porque logo vemos que ela tinha um espírito de adivinhação. E eu quero falar isso aqui pausadamente. Por quê? Porque entendemos que quem ganha dinheiro revelando não é Deus. É o diabo. Que é isso, pastor? É. Quem ganha, quem cobra por profecia, não é o Espírito de Deus, é Satanás. Quem você entra na live lá e está dizendo assim, faz uma oferta que eu tenho uma palavra para tu, é o diabo, não é Deus. É espírito de engano. Jesus está falando aqui, tá, irmão? Olha para cá e olha o que o texto diz. Por que Paulo expulsa esse espírito ou esses espíritos que estavam tomando conta daquela menina? Porque Paulo amava a alma daquela menina. Os seus senhores aqui representam líderes que só olham para o lucro que aquela menina gerava. E Deus falou algo muito forte no meu espírito hoje lá em casa. Eu abro um parêntese aqui. E qual é o parêntese, pastor? Liderança que olha para o que tu tem, olha para o que tu proporciona e só olha para a tua lã, não é liderança levantada por Deus. Ainda tem homens e mulheres de Deus sérios que amam pela tua alma, que zelam a tua alma, que cuidam da tua alma. Que é isso, pastor? Vê, irmão, mudou muita coisa. Antigamente, quando o pastor era colocado na igreja, no final do mês, quando eu fazia o relatório, sabe quais eram as perguntas? Quantas almas ganhou? Quantas almas foram batizadas? Quantos batismos com o Espírito Santo? Aí hoje, está rendendo quanto? Está entrando quanto de dízimo? Não. Se não tiver a oferta alcançada, troca de dirigente. Essa cambada vai se ter com Deus. Aleluia. Embora as finanças ajudem, mas o primordial não é finança. O primordial são as almas. É um tipo de gente que valoriza quem tem e rejeita quem não tem. Jesus vai quebrar esses impérios do nosso meio. Aleluia. 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 Aí agora Paulo e Silas vão apanhar por fazer o que é certo. Vê se não parece contigo. Sofre por fazer o que é certo, é ou não é? Apanha por fazer o que é certo. Todo mundo faz errado e não acontece nada. Aí tu faz o que é certo, o bambu só estrala no teu lombo. É ou não é? Aí agora, eles vão ser açoitados, jogados num cárcere interior. Porém, quem coloca eles no cárcere interior é um carcereiro. O carcereiro conhece a prisão, sim ou não? Amarra os seus pés, estão com os seus corpos dilacerados, feridos e machucados. A pergunta que não quer calar aqui é: tu tem coragem de adorar Deus no meio das feridas? Sim ou não? Não, desse jeito aí não, irmão. Vou perguntar de novo. Tu tem coragem de adorar Deus no meio das feridas? Porque tem gente que não adora de jeito nenhum, irmão. E Jesus está dizendo, só vou me mover quando tu se disponibilizar a me adorar. Que é isso, pastor? Embora a adoração seja com a vida,
Ele também quer que tu abra a tua boca para adorar. Porque adorador é aquele que adora no meio da dor. Aí o texto diz que Paulo e Silas, perto da meia-noite, vão começar a orar e a cantar. Orar e cantar. Cantar e orar. Por quê, pastor? Porque se tem uma coisa que é muito maior e muito mais forte do que as feridas, é a adoração que eles carregavam. Olha para cá. Olha para cá. Escute isso. Quando eles se disponibilizam a adorar e não a murmurar, aí o texto diz que o de repente de Deus. Começa a pregar agora, tá? O de repente de Deus vai alcançar aquele lugar. Fala para quem está do lado, e aí, vai adorar ou vai murmurar? Porque tem gente que tem voz para brigar com o marido, para brigar com o filho, mas não tem uma voz, aleluia, para abrir a boca, para dar uma glória para Jesus aqui nesse lugar. Eu vou te dar 1 minuto para tu adorar a Deus, vai. Tem gente que só quer adorar na hora da revelação. A maior revelação é a palavra. E a palavra está revelando aqui aonde é que está o teu coração. Adorador de verdade não espera tudo abrir para adorar. Aleluia, ele adora. Ouça. Eles começaram a adorar. Aí o texto diz, e de repente, eles não estavam esperando. O que é isso, pastor? O de repente de Deus vai chegar na tua vida quando você se disponibilizar a adorar a Deus no meio da tua dor, no meio das tuas feridas, no meio das tuas aflições. Levanta a tua mão, levanta. Aleluia, o de repente de Deus vai te alcançar. E o que é isso, pastor? O que vai acontecer? De repente Deus faz, de repente Deus opera, de repente Deus realiza, de repente Deus entrega, de repente Deus assina, de repente Deus cura, de repente Deus faz, de repente Deus restaura, de repente Deus restitui, de repente alguém sai da cachaça, de repente alguém sai do pecado. O de repente de Deus vai asmavara, cantomava, repome na cantora ceia, vai acontecer. Deixa eu ver quem acredita. Abre a boca. O de repente, olha para cá, vai vir um terremoto. Vai vir o quê? O terremoto faz o que onde ele chega? Mas aqui, o que foi que fez? Espera aí, isso está adiantado. O senhor está adiantado aí. Primeiro, ele não abre as portas. Primeiro, ele vai tocar na estrutura. Porque Deus não abre porta para quem ele ainda não deu estrutura. Vou repetir. Deus só abre porta para quem ele deu estrutura. Porque tem gente que acha que evangelho é mãozinha na cabeça. Vem para cá que é só vitória. É de glória em glória. Vem para cá. Vem. Porque tem uma turma aí dizendo que quem aceita Jesus não sofre mais não. É verdade? Tem nem perigo. Pastor, por que o diabo não afronta quem está no mundo? Porque quem está no mundo já é dele. Aleluia. Pastor, se eu ver um crente dizendo que vai tudo bem na vida dele, tem alguma coisa errada. Ele está vindo para a igreja caminhando para o inferno. Vou repetir. Ele está vindo para o templo, mas está caminhando para o inferno. Por quê?
É o próprio Jesus que disse: e no mundo tereis aflições. A promessa de Cristo não foi ser bajulado. Não foi ninguém pegar na tua bochechinha e dizer: coisinha linda de Jesus. Aqui é guerra. Aqui é peleja. Aqui a gente sai de um problema, já tem 5 esperando a gente. Sai de 5, já tem 10 na fila. Que é isso? Meu filho, aqui é guerra. Mas quanto mais problema tu passa, mais forte tu fica e mais intimidade tu tem. É Deus dizendo para alguém aqui: evangelho é estrutura. Não vem não, irmão. Pastor, mas é porque esse evangelho aí é muito duro. Então larga a cruz. Evangelho sem cruz é o evangelho sem renúncia. Aleluia. O evangelho de porta larga. A porta ainda continua estreita e não passou por reformas. Que é isso? Martinho Lutero disse algo interessante. Eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo. E eu descobri que o miserável sabia nadar. Por isso eu tenho que afogar ele todos os dias. O que é isso, pastor? É todo dia tu lutando contra o diabo. Todo dia tu lutando contra a tua carne. Todo dia tu lutando contra os teus desejos. Por quê? Para fazer a vontade de Deus prevalecer na tua vida. É todo dia alguém dizendo: vai fazer o que na igreja? Vamos tomar uma cervejinha que é melhor. Ser crente é quadrado demais. Tu vai abrir a boca e vai dizer: eu até posso fazer, mas eu não quero fazer. Porque tem alguém que foi para a cruz do Calvário morrer pela minha vida para me levar para o céu. Graça, oh glória, estrutura. Eu te pergunto, só a nível de conhecimento, alguém se fortalece com mãozinha na cabeça? Hã? Quando você era criança, você vai começando a desenvolver, a crescer. Aonde é que dói? Nos ossos. Sim ou não? Sim ou não? Toda criança, irmão. Hã? Aleluia. Olha para cá. Primeiro, porque crescer dói. Ninguém cresce sorrindo. Ninguém cresce sendo bajulado. Por quê? Porque evangelho não é marketing. Evangelho é marcas. Evangelho não é para quem sabe mais ou para quem sabe menos. Evangelho é para quem suporta. Aí sabe qual é o nosso problema? A gente chega aqui, a gente só quer receber palavrinha de mãozinha na cabeça, estando todo desconcertado. Primeiro Deus te conserta, para depois Ele te consolar. Sabe qual é o problema de muito lugar por aí? Porque ao invés de confrontar, Ele está consolando. O que transforma a vida do homem não é o consolo, é o confronto. Olha para cá, segura. Agora, vai tocar na estrutura. A estrutura desse prédio aqui fica na parte de cima ou na parte de baixo? Alguém vê? Mas é ela que sustenta. Pastor, por que eu estou apanhando tanto? É Deus dizendo: eu estou te deixando mais forte. Porque alguém só vai ficar de pé por tua causa. Não, vou repetir. Aleluia. Eu estou te fortalecendo para tu manter alguém de pé lá dentro daquele lugar. Aleluia. Aleluia. Segundo, todas as portas, se foi uma porta que abriu. Sim ou não? Quem foi que orou e cantou? Mas Deus abriu a porta para quem? Não foi só para eles. Hã? Repita comigo, para todos. Quem foi que orou e cantou? E Deus abriu a porta para quem? Espera aí, não tem nada errado aqui não, irmão. Então quer dizer que os únicos que tiveram uma atitude diferente naquele momento, naquele lugar, não abençoou apenas eles, abençoou quem estava perto deles.
É Deus dizendo para alguém nessa tarde aqui: se eu fosse você, eu daria glória a Deus pela pessoa que está do teu lado. Porque através da oração dela, Deus está abrindo porta para você. Levanta a mão, levanta. Não foi uma porta que abriu, foram todas. Dentro de uma aplicação simples, eu quero liberar isso aqui. Qual é a palavra, pastor? A porta que você precisa está sendo aberta agora. Qual é a porta, pastor? Porta de cura. Ela está sendo aberta agora. Porta de justiça está sendo aberta agora. Porta de providência está sendo aberta agora. Pastor, eu preciso de uma oportunidade. A porta já abriu. Eu preciso de força. Receba força para a tua vida. Pastor, eu preciso de um dinheiro, de um recurso. Fica em paz. O que está travado já destravou, e o que é teu vai chegar na palma da tua mão. Assim diz o Senhor nessa tarde: todas as portas estão sendo abertas. Aplauda Jesus, aplauda. Ouça. Misericórdia, deixa eu correr. Olha para cá. O texto diz que quando as portas se abrem, as cadeias caem. O texto diz que o carcereiro desperta. E quando desperta o carcereiro, olha o que o texto diz: e vendo as portas abertas, ele vai tentar acimar. Quem foi que fechou a porta? O carcereiro. Quando ele viu a porta aberta, o que acontece? Ele tenta, porque dessa forma que acontece. Quem fecha a porta fica desesperado quando vê as portas abertas. Segura. Aí agora, quando ele tenta se matar, aí Paulo grita: não faças tal coisa. Todos nós estamos. Espera aí, irmão. Eu pergunto para você, você é inteligente. Se tu está preso e as portas da cadeia se abrem, tu fica lá dentro? Tu vai fazer o quê? Eita. Vou perguntar de novo. Se tu está preso e as portas se abrem, tu fica lá dentro? Mas o texto diz que Paulo, categoricamente, ele olha e diz assim, ó: não faças tal coisa. Todos nós estamos. Isso aqui é lindo. Porque ele está dizendo: eu prefiro enfrentar uma cadeia do que perder a tua alma para o inferno. Que é isso, pastor? É porque tem cadeias que são necessárias. A serva de Naamã enfrentou um cárcere para Naamã e sua casa ser salvo. Por quê, pastor? Porque quando Naamã volta, ele traz areia para levantar um altar e adorar o Deus de Israel. Aleluia. José enfrentou um cárcere para que o copeiro fosse salvo. Paulo, na cadeia, escreveu cartas que até hoje alcançam famílias e libertam vidas. É Deus dizendo para alguém nessa tarde aqui: vai valer a pena enfrentar esse cárcere, porque a vida de alguém que está cativo vai ser alcançado e o nome do Senhor vai ser glorificado na vida dele. Ouça. Aí olha o que o carcereiro faz: e pedindo luz. Espera aí, isso aqui mexeu comigo. Quem é que trabalhava lá? Não era o carcereiro? Como é que ele pede luz? Primeiro, só pede luz quem está em trevas. Segundo, só pede luz no ambiente quem está perdido nele. Então quer dizer que Paulo e Silas estavam dentro da cadeia, com o corpo preso, mas com a mente livre. O carcereiro tinha um corpo livre. Aleluia. Por isso que alguém lá fora, olha para cá, diz assim: crente é tudo preso, não pode fazer nada. Aqui a gente bebe, fuma, cheira, prostitui, faz o que a gente quer da nossa vida. E lá vocês não fazem nada. Aí o crente chega para um mundano viciado e diz:
para de cheirar cocaína hoje. Ele diz, não consigo. Para de fumar hoje. Ele diz, eu não consigo. Para de beber hoje. Ele diz, eu não consigo. Aí ele pergunta, quem é o preso de nós? Porque aqui a gente é feliz sem precisar beber, sem precisar cheirar, sem precisar prostituir, sem precisar estar na prática do pecado. Mas lá fora é a Bíblia que diz, quem comete pecado é escravo do pecado. Aleluia. Olha para cá, ele pede luz. Eu te pergunto, que luz é essa se aqui não tem luz? Que luz é essa, gente? Só tem uma explicação aqui. Jesus, em Mateus capítulo 5, ele diz assim, ó, vós sois sal da terra e a luz. Entenda bem, aqui ele chama os discípulos de tocha. Dentro desse cárcere interior aqui não tem luz. Só tem uma explicação. Qual é? Vou te dar base bíblica. Quando Moisés sobe no monte, passa 40 dias. Quando ele desce, alguém consegue olhar para o rosto dele? Sim ou não? Por quê? Porque o seu rosto estava brilhando com luz. Jesus no monte da transfiguração, não só o seu rosto, mas todo o seu corpo estava. Estevão sendo apedrejado, o seu rosto brilhava como o rosto de um. Paulo e Silas, quando começaram a orar e a cantar, provavelmente os seus rostos começaram a brilhar. O que ele está dizendo aqui, pastor? Porque a expressão que ele pede luz aqui, no grego, não é luz para o corpo, é luz para a alma. Ele está dizendo assim, ó, eu quero ter aquilo que vocês têm, eu quero carregar aquilo que vocês carregam. As portas se abriram, não foi para ele sair, foi para o carcereiro ser salvo. Fica de pé. Aí agora, olha para cá. Por que, pastor? Que o carcereiro não morreu quando as portas se abriram? É porque a porta que Deus vai abrir para você não vai trazer prejuízo para ninguém. Olha para cá. Olha para cá. Aí o carcereiro chega e pergunta, o que eu faço para ser salvo? Aí o que Paulo diz? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Mas quem está perguntando? Não é o carcereiro? E a salvação vai alcançar quem? Ele e a família. É Deus dizendo, tudo que tu receber aqui, não vai parar na tua vida aqui. Vai se estender para toda a tua casa.